Uma jovem que teria testado positivo para o novo coronavírus em São Paulo está hospedada em um condomínio no Guarujá. Embora nenhum caso tenha sido confirmado oficialmente aqui na Baixada Santista pelas prefeituras da região, o síndico do local foi avisado sobre o caso e tomou diversas providências. Quem tem mais informações é o repórter Carlos Lopes. Boa noite, Carlos. Boa noite, Jamile. Boa noite a todos que acompanham o Caderno Regional. Jamile, a Associação de Moradores do sítio Tijucupava, que fica na estrada Guarujá-Bertioga, emitiu uma nota informando que a jovem está em quarentena e que o condomínio isolou a casa dela. Os moradores foram orientados a não deixar o imóvel que está sendo monitorado. Visitas foram proibidas pelo condomínio. Já entregas de alimentos e remédios seguem o seguinte protocolo: são deixadas na calçada e os moradores retiram depois sob a supervisão de um funcionário do condomínio. Jamile, a Prefeitura de Guarujá emitiu uma nota informando que funcionários da Vigilância Epidemiológica do município tentaram acesso a essa paciente, mas foram impedidos. Por isso, a Polícia Militar foi acionada. A vigilância está monitorando esse condomínio. O município aguarda informações da Direção Regional de Saúde sobre essa paciente. E até o momento, há 242 casos suspeitos na Baixada Santista e nenhuma confirmação. Desse total, a maior parte é registrada em Santos. São 101 casos suspeitos que são monitorados pela Vigilância Epidemiológica do município. A Prefeitura monitora a morte de uma mulher de 62 anos que estava na UPA. Ela era portadora de diabetes e também tinham sintomas semelhantes ao do novo coronavírus. Jamile. Obrigada, Carlos. Vamos aguardar. E o Brasil já tem 7 mortes e 621 casos do novo coronavírus. Só no estado de São Paulo são 5 mortes e 286 casos confirmados da doença. Aqui na Baixada Santista foi realizada a primeira videoconferência do CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, com os 9 prefeitos que integram o órgão. As ações a partir de agora estão muito mais rigorosas. No Salão Nobre da Prefeitura foi montada a estrutura para que toda a imprensa pudesse acompanhar ao vivo a videoconferência entre os 9 prefeitos da Baixada. A reunião estava marcada desde a última segunda-feira, quando foram anunciadas as medidas para conter o avanço do coronavírus na região. No final da manhã desta quinta-feira, um novo conjunto de ações, mais rigorosas, para barrar o Covid-19. A partir desta sexta-feira, em toda a região, shoppings, academias, casas noturnas e igrejas vão fechar. Está vetado o acesso à faixa de areia das praias, inclusive de ambulantes. Bares e restaurantes vão reduzir em 30% o atendimento. Vai ser realizada no Sistema Anchieta Imigrantes uma campanha para desestimular as pessoas a virem para a região. A rodoviária fica fechada, com exceção para profissionais de saúde e segurança. A partir da próxima segunda-feira, hotéis e pousadas de toda a região devem estar desocupados. Será feito um controle dos imóveis vazios, para evitar que turistas venham passar quarentena aqui na Baixada. Vão ser pedidos mais leitos de UTI. E estão suspensos atendimentos pré-agendados de rotina nas unidades de saúde. Durante uma conversa ao vivo, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que também é presidente do CONDESB, comentou as medidas e falou sobre a importância de não espalhar notícias falsas, as fake news. O que a gente pede é que as pessoas recorram aos órgãos oficiais para as informações. As redes sociais oficiais da Prefeitura, do Estado, da União, da Anvisa, dos próprios prefeitos, enfim, para que as pessoas possam ter informação verdadeira. Nesse momento, nós necessitamos da verdade enquanto gestor para tomar decisões baseadas na verdade. Não há interesse nenhum de omitir nem de esconder nada. E só uma correção.
O paciente que faleceu e está sendo monitorado em Santos, monitorado para saber a causa da morte, conforme disse o Carlos Lopes, é um homem e não uma mulher. É um homem de 62 anos. E para saber como está a população, como a população está reagindo a essas novas medidas, nós vamos agora até a rodoviária de Santos conversar mais uma vez com o repórter Carlos Lopes. Carlos Lopes, onde você está e o que está acontecendo por aí? Oi, Jamile, estamos aqui bem pertinho do local de embarque dos ônibus na rodoviária de Santos. Por enquanto, é normal o movimento. As pessoas, os passageiros, os funcionários estão com muitas dúvidas e aguardam mais informações a respeito dessa medida. Ainda não se sabe a partir de qual hora que a rodoviária de Santos vai parar. Essas informações devem estar no Diário Oficial do município, que vai ser publicado nesta sexta-feira. Aqui na rodoviária de Santos, Jamile e amigos do Caderno Regional, são 4.700 passageiros que circulam em média por dia. E 260 a 300 partidas em média acontecem aqui na rodoviária. Entre 260 e 300 partidas. É muita gente indo e vindo aqui da rodoviária. E como você acompanhou agora na reportagem do Fabiano Roma, apenas funcionários das áreas de serviços essenciais, saúde, segurança, poderão embarcar nos ônibus. As lojas aqui da rodoviária também vão fechar. Como já disse, o clima ainda é de muita incerteza, o movimento ainda é normal. Quem comprou passagem antecipada agora precisa ir nos guichês para pegar mais informações a respeito dessa decisão, mais uma medida para tentar evitar o avanço, a chegada do coronavírus aqui na região. Jamile. Obrigada, Carlos. É mais um momento que é preciso a colaboração de todos. E o governo do estado, João Dória, afirmou em entrevista coletiva que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, irá suspender a cobrança da taxa da tarifa para todo o estado em função da crise causada pelo novo coronavírus. A tarifa não será cobrada a partir de abril pelo prazo de 90 dias. O governo do estado de São Paulo vai suspender a cobrança da tarifa de água pela Sabesp para 506 mil famílias no estado de São Paulo. São aquelas que pagam a tarifa social, são as famílias de menor renda, são as famílias mais prejudicadas pela crise econômica e são aquelas que pagam a tarifa social. O governador afirmou que não fará a suspensão dos setores de transporte e logística do estado. Nós não podemos ter a interrupção de logística e circulação nem de ônibus e nem limitação de acesso, seja para o aeroporto, seja portos ou estradas. Sei que a pressão é muito grande, seja da opinião pública, sejam de segmentos da sociedade civil, mas isto, quero repetir, não pode acontecer. Evidentemente, nós não respondemos aqui no plano federal, mas recomendamos que também a Infraero mantenha os aeroportos abertos e funcionando. Os aeroportos não apenas transportam agentes de segurança, agentes de saúde, pessoas que necessitam de algum tratamento clínico, independentemente do coronavírus, e garantem também o transporte de medicamentos e alimentos. Dória afirmou que os setores essenciais do funcionalismo público deverão continuar os trabalhos. Todos aqueles profissionais de saúde, profissionais de segurança, profissionais da Sabesp, profissionais da CETESB e do sistema penitenciário, em qualquer idade, devem continuar trabalhando. Em qualquer idade devem continuar trabalhando, evidentemente com as devidas cautelas e com o zelo à sua própria saúde e à saúde de terceiros. Casos especiais serão analisados caso a caso pelas suas respectivas chefias. Por fim, João Dória determinou que igrejas, templos ou qualquer denominação religiosa devem suspender por 60 dias, a partir de segunda-feira, as missas, os cultos ou qualquer outra aglomeração, tanto na capital quanto na região metropolitana de São Paulo. Isto não significa o fechamento de igrejas, templos ou outras áreas onde se reúnam as pessoas para fazerem as suas orações. Apenas indica claramente a orientação, a recomendação para que não promovam mais presencialmente missas, cultos, celebrações de qualquer natureza.
Um remédio utilizado há 10 anos aqui no Brasil para tratar malária pode ser a saída também para o tratamento do coronavírus. O uso da cloroquina foi aprovado hoje, inclusive, pelos Estados Unidos para o tratamento dos pacientes de Covid-19. O infectologista Evaldo Stanislau comentou a eficácia dessa medicação. A hidroxicloroquina é um medicamento muito usado no tratamento de algumas doenças reumatológicas e também no tratamento da malária. Um estudo ainda preliminar parece que demonstrou uma grande ação antiviral com ação contra o SARS-CoV-2, que é o agente da Covid. E no Brasil, como ele já é um medicamento utilizado regularmente, a gente vai poder usar normalmente a partir do momento que a gente tenha essa possibilidade de usá-lo a partir desses dados preliminares que chegam dos Estados Unidos. O remédio é utilizado há 10 anos no Brasil. E o tempo não melhora na Baixada Santista. Ainda estão previstas pancadas de chuva. Confira na previsão. O sol aparece entre nuvens em Santos pela manhã, mas pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora. Máxima de 32 graus e mínima de 26. O mesmo cenário acontece no Guarujá, onde faz sol e há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 26 e 32 graus. Em Cubatão, o sol aparece no período da manhã, mas pode chover ao longo do dia. A máxima será de 33 e a mínima de 27 graus. Em São Vicente, as temperaturas variam entre 27 e 33 graus. Não se deixe enganar com o sol pela manhã, pois há 80% de chances de chover. Com máxima de 33 graus e mínima de 27, Praia Grande terá uma sexta-feira com sol e chuva ao decorrer do dia. A chuva também vai estar presente em Mongaguá a partir da tarde. As temperaturas giram entre 26 e 33 graus. O tempo mudou de repente na manhã de hoje e pegou muita gente de surpresa. As pancadas de chuva deixaram algumas ruas de São Vicente alagadas. Na Cidade Náutica, uma das principais avenidas do bairro ficou alagada. Em alguns trechos não dá para ver a calçada. Em pouco tempo de chuva, muitos transtornos. Na Avenida Dom Pedro, a água invadiu as casas. Poucos veículos conseguiam passar pela via. Na rua Estélio Machado Loureiro, na Vila Nossa Senhora de Fátima, muita água também, impedindo totalmente a circulação de veículos. Em tempos de isolamento social por conta do Covid-19, a opção está sendo adaptar o trabalho e os estudos. Com a suspensão das aulas, a solução é encarar o ambiente virtual. O dia a dia neste complexo educacional está bem diferente do que ocorre no período letivo. É que tanto o colégio quanto os cursos de ensino superior estão seguindo as diretrizes do governo do estado de São Paulo, que orienta a paralisação de atividades presenciais para evitar a propagação do coronavírus. No entanto, quem é adepto do método de ensino à distância, nesse período de pouco contato físico e muitas incertezas, já está habituado a estudar por conta própria e ver o professor assim, por meio da tela. Fabiana começou a estudar com uma plataforma de mentoria online de inglês há mais de um ano, bem antes do coronavírus dar as caras pela primeira vez lá na China. E foi por meio do método virtual que conseguiu encaixar os estudos na rotina corrida. Eu quis focar para o meu trabalho, porque como eu trabalho com comércio exterior, eu quero implementar melhor o meu inglês para ele ficar mais rico, né? Mais polido. Fabiana é apenas um dos muitos exemplos de pessoas que desenvolveram a habilidade de estudar de maneira independente. Mas mesmo em ambiente digital, os alunos podem interagir com outras pessoas e utilizar conteúdos pré-programados de acordo com o objetivo do curso. Hoje em dia está tudo migrando para o online, né? Tem muito curso online, né? As pessoas não têm mais tempo, né? Então, o online está sendo a solução para muita gente. Eu não perco tempo de ônibus ou me locomovendo. Então, isso aí realmente traz muita vantagem. E como o assunto é isolamento, a especialista em mentoria Luciane Alípio conversou com a gente por meio de uma plataforma online de videochamada. Há mais de 4 anos trabalhando no mundo virtual, ela dá algumas dicas para quem quer aproveitar o momento global e agregar conhecimento. Você tem que envolver as pessoas ao seu redor no seu objetivo.
Isso independente de ser online ou não. Então, se você começou uma mentoria de inglês, você tem que falar para o seu marido ou para sua filha que, olha, eu estou em horário de prática, né? A gente chama prática aqui. Mas assim, eu estou no meu momento. Daqui uma horinha, você já terminou, daqui uma horinha eu posso dar atenção. Então, se você não envolve as pessoas no seu sonho, elas vão acabar te pedindo, né, te requerendo atenção. Então, isso é importante, sabe? Ter um local para estudar, ter um local isolado, envolver, ó, daqui uma hora a gente conversa, de desmutar telefone, notificação, para realmente você ter o foco, senão você não vai chegar no objetivo, vai demorar muito mais. Mas muitos trabalhadores não sabem como proceder para evitar problemas trabalhistas nesse momento de pandemia. Para isso, nós recebemos aqui no estúdio o desembargador e professor de Direito do Trabalho da Unisanta, Celso Pio, que vai esclarecer algumas dúvidas, né, professor? Temos bastante dúvidas. Obrigada pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Jamile. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar presente aqui no Caderno Regional e tentar orientar os trabalhadores e empregadores dos seus direitos e obrigações. Professor, para começar, hoje quem está com uma gripe não tem kit para testar se já está com coronavírus, estamos enfrentando esse problema, mas tem uma gripe e apresenta alguns sintomas. O que fazer? O que o trabalhador deve fazer nesse caso? Para o trabalhador poder se afastar do serviço, é necessário um atestado médico. É necessário passar por um médico e o médico dará um atestado independentemente do exame, do resultado do exame, para que ele se afaste do serviço. Mas isso vale também um bom senso dos dois lados, né? O bom senso nesse período sempre deve prevalecer, mas o empregador não está obrigado a dispensar o empregado se ele não estiver com uma comprovação, com um atestado de um médico. Muitas empresas estão colocando os trabalhadores em home office. Como proceder nesse caso? O trabalhador deve aceitar essa condição? Então, este é um outro ponto que deve ser tratado com um bom senso. Pela legislação atual, que não prevê uma situação de urgência, de pandemia, o teletrabalho, que é como a lei chama o home office, o teletrabalho depende da concordância entre o empregado e o empregador, de um aditivo no contrato de trabalho para que o trabalhador possa prestar o serviço em sua residência. Ou o empregador até pode, de forma unilateral, mas precisa de um prazo de 15 dias. O mais importante nesse período é que todo custo necessário para essa prestação de serviços deve ser disponibilizada pelo empregador. E no caso da pessoa, eu não me sinto confortável em trabalhar porque eu sou do um grupo de risco, ele pode faltar e ser descontado no fim do mês? Se o empregado faltar ao serviço sem um atestado médico e sem autorização do empregador, ele pode ser descontado. Agora, a nova legislação 13.979 estabelece que o período de ausência do trabalhador em razão de um isolamento imposto por uma norma municipal acarreta o pagamento de salários pelo empregador. Obrigada por esclarecer essas dúvidas, professor. Obrigado pela presença. Obrigado. A recomendação das autoridades de saúde é evitar sair de casa. Mas existem profissionais que precisam ir às ruas e que lidam diretamente com o público. As principais dúvidas de motoristas de táxi e aplicativo são quais medidas devem ser tomadas para se proteger e resguardar os passageiros. Rodrigo é motorista de táxi há 11 anos. Nas últimas semanas, viu a rotina mudar por conta do Covid-19. Ele já tem adotado algumas medidas para evitar a contaminação pelo vírus em seu veículo. No dia a dia, a gente tem procurado evitar o contato com o passageiro, né, direto. E sempre que existe o contato, a gente usa álcool em gel, a gente faz todo aquele procedimento de higienização. Marcelo e Gilson também estão conscientes do cuidado que devem ter. No entanto, já sentiram falta nas prateleiras daquele item tão importante nesse momento, o álcool gel. Você vai ao supermercado, você vai nas farmácias e já esgotou, porque as pessoas entram para comprar e não compram só um ou dois, levam 4, 5, 6. Quer dizer, as outras pessoas que vêm atrás não conseguem o álcool gel e é muito importante para a gente isso.
Apesar do tempo de experiência, eles afirmam que nunca viram uma situação assim e se preocupam com o futuro. O país passa por umas crises de vez em quando, né? Mas igual a essa, acho que está sendo a pior de todas, né? Um aspecto assim de serviço diminuiu bastante. Pablo é motorista de aplicativo em Santos. Ele afirma que semana passada teve contato com estrangeiros e depois disso passou a apresentar sintomas. Procurou uma unidade municipal de saúde, mas não passou pelo exame que confirma a doença. O governo não disponibiliza o exame para quem não está em estado grave ou internado. A recomendação da vigilância foi que eu ficasse em casa. No vídeo gravado durante a quarentena, ele demonstra preocupação. Eu me sinto hoje desprotegido pelo poder público. Eu vejo que eles estão, na verdade, desesperados, porque, na minha opinião, o maior propagador do vírus vai ser a classe menos favorecida, que não tem como ter um diagnóstico preciso, colocando em risco assim todos que estão à sua volta. A Prefeitura de Santos informou que existe um protocolo adotado em todas as unidades municipais de saúde, em que só é feito exames em casos onde a pessoa apresenta febre prolongada e problemas no trato respiratório. Depois dessa triagem é que os exames são encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz. Não só para motoristas profissionais, mas para todos que utilizam o veículo, os cuidados devem ser: passar álcool gel em todas as áreas de contato do carro, como maçanetas, puxadores, descansos de braço, volante e câmbio. Aspirar os bancos diariamente, andar com os vidros abertos, evitando o ar-condicionado, e disponibilizar lenços umedecidos à base de álcool ou álcool gel para todos os passageiros. Mesmo com todas as medidas dos governos, algumas atitudes dependem de cada cidadão. Quem tem problemas respiratórios, por exemplo, deve redobrar os cuidados para evitar a contaminação com o coronavírus. Dona Anair lava as mãos constantemente e depois passa álcool gel. Não dá para descuidar não, né? Não, jamais, não dá para descuidar não. No jeito que estão as coisas hoje, ainda mais eu que tenho probleminha de pulmão, que eu tenho bronquite há muitos anos e tive pneumonia. Saí de uma pneumonia agora há pouco. Como a dona Nair mesma disse, ela tem problemas respiratórios. E remédios estão na rotina dela. Um inalador via boca e o outro inalador via nasal. Fora isso, a inalação. Todos eu faço 2 vezes por dia, para que eu possa respirar, devido à minha bronquite. Segundo a pneumologista Maria Isabel Rodrigues, toda pessoa que tem asma é considerada paciente de alto risco. A asma é uma doença crônica, então eles têm que estar mais atentos às medidas de prevenção, tá, para evitar o contágio. E o que a gente está orientando agora é evitar o contato social. Os cuidados devem ser redobrados e as medidas de prevenção constantes. Importante, quem toma medicação como a dona Nair não pode parar. O paciente tem que seguir exatamente as orientações do seu médico, manter o tratamento, tá? De forma alguma mudar a posologia ou deixar de usar a medicação. A aposentada não esconde que está com medo do coronavírus. Os cuidados de higiene ela já está tomando, como a gente já viu. E além disso, sair de casa nem pensar. Tenho muito medo de sair de casa. Tudo que eu posso fazer eu peço por telefone, sair de casa jamais, é muito perigoso. Não só criança, como adultos, acima dos 60 anos, então é muito arriscado. Tentar ficar em casa, não estou saindo. E a edição de hoje fica por aqui. Envie uma sugestão ou reclamação pelo WhatsApp pelo telefone 13 982 228 8219. Você acompanha todas as notícias da região, do Brasil e do mundo pelo Santa Portal durante 24 horas. Amanhã, a partir das 8 da manhã, tem a Natalina Nini no Bom Dia Cidades, com as primeiras notícias do dia. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau.